A paz do Senhor, amados irmãos, irmãs e os amigos de forma geral. Eu desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Isso reflete da hora que vocês irão ver este vídeo. Que Deus abençoe a todos. Neste momento, iremos aqui ler uma palavra da parte de Deus que traz uma reflexão para cada um de nós, que possamos meditar na palavra de Deus, possamos aprender mais. Irei ler aqui um texto que está escrito na 2 Crônicas, no livro dos 2 Crônicas da Bíblia, no capítulo 20, tem como título: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Irei ler alguns versículos, irei ler do versículo 2 até o 4, irei ler do versículo 12 até o 15. Diz o seguinte, versículo 2: Então viera alguns que dera aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá viera para buscar ao Senhor. Versículo 12 diz: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Queridos, esse texto relata o agir de Deus na vida daqueles que são fiéis, na vida daqueles que buscam ao Senhor. Esse texto relata sobre uma trajetória de um rei chamado Josafá. Aleluia, glórias a Deus. Josafá, que era rei ali em Judá. Ele reinava em Judá, Jerusalém. E como todo crente, como todo evangélico, tem os levantes, tem as perseguições por parte do inimigo, mas graças a Deus a gente precisa lembrar que com Deus possamos vencer todas estas lutas. Então se levantaram inimigos, pessoas para guerrear contra Josafá, e as pessoas lhe puseram medo por conta da multidão, do exército, muita gente. E aqui o texto relata que Josafá, que é o rei, que é o responsável por Jerusalém, ele não sabia o que fazer para não ser derrotados, para não ser engolidos, para não ser vencido por esses inimigos. Glória a Jesus. Aqui o texto relata que Josafá procurou orar a Deus, procurou se humilhar a Deus, procurou clamar a Deus através de jejum e orações,
E aqui a gente vê no relato do texto, que no livro de Crônicas, que 2 Crônicas, capítulo 20, no relato do texto relata que foi unânime, foi a união de todas as pessoas de Judá, todas as cidades de Jerusalém, se uniram em prol de pedir socorro e de misericórdias a Deus. Crianças, mulheres, todas as pessoas, todos os homens orando ao Senhor nosso Deus e jejuaram. A palavra diz que eles jejuaram em prol desta batalha, em prol desta luta. Glória a Jesus. E aqui no versículo 15, a palavra de Deus nos revela que o Senhor ouviu a oração, que o Senhor recebeu o jejum daquele povo, e o Senhor respondeu através do profeta, que disse que não era para temar, que não era para temer essa guerra, esta luta, pois essa peleja não era vossa, essa peleja não era do povo de Jerusalém, não era do rei Josafá, mas a peleja era do Deus Todo-Poderoso, era do Deus nosso Senhor, Salvador. Aleluia, Jesus. E aqui se a gente for ler aqui o texto da Bíblia Sagrada aqui para frente, vai mostrar que Josafá entrou nesta luta e que o Deus deu a vitória para Josafá, que Deus deu a vitória para o povo de Judá. E aqui o que eu aprendo aqui, e eu trago a reflexão para cada um de nós, é que não importa qual seja o problema, não importa qual seja a luta, não importa, aleluia, qual seja a dificuldade, qual seja a barreira que estejamos passando, mas se nós se colocar nos pés de Jesus, se nós se colocar diante de Deus em oração e em jejum, com sinceridade verdadeira, o nosso Deus vai se levantar do trono, o nosso Deus vai se pôr de pé, o nosso Deus vai enviar profeta, o nosso Deus vai falar conosco e vai vencer a peleja por nós. Vale lembrar muito bem que o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Só que aqui mais na frente eu quero falar aqui, ainda falando sobre o rei Josafá, que quando o rei Josafá se achou livre desta perseguição, desta luta, desta prova, que ele ali agora não estava mais sentindo nervoso por conta dessa perseguição, ele passou a reinar ali mais tranquilo, e aí como que se ele não tivesse assim, lembrando da beneficência, lembrando do agir de Deus na sua vida, ele foi reinando, prosperando e conseguindo muitos dinheiro, e aí ele sonhou um projeto dele fazer, aleluia, um navio que se ligasse até a cidade de Tarse. E aí quando ele foi fazer esse projeto com muito dinheiro, ele nesse momento não se lembrou de procurar o Deus Todo-Poderoso, de consultar o Deus Todo-Poderoso, de orar ao Deus Todo-Poderoso, mas ele foi procurar ao rei de Israel. A gente que estuda a Bíblia, a gente sabe que Judá e Israel passou por um determinado período de divisão, aonde eles tinham se dividido, era 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Portanto, Judá não era assim próximo de Israel, eles tinham uma rivalidade, e o pessoal de Israel, os reis de Israel estavam sendo não estava adorando ao Deus verdadeiro, eles estavam fazendo idolatrias, fazendo coisas que não estavam agradando a Deus. Portanto, Deus não estava aceitando na sua presença, na sua face, o povo ali de Israel naquela época. Aí, portanto, Josafá, rei de Judá, quando ele estava com muito dinheiro, quando ele tem esse projeto na sua mente para fazer um navio para ir até a cidade de Tarsus, ele quis se aliar com o rei de Israel, para poder que seu projeto fosse dar certo, para que seu projeto fosse concluído. E ali eles fizeram esse navio, mas ali veio a palavra de Deus através da boca do profeta a Josafá, e disse que não era para ele ter se aliado ao rei de Israel, ele era para ter se aliado, se apegado só com Deus, porque o nosso Deus, ele tem poder
para fazer as coisas acontecer. E em resposta disso, o Senhor diz para ele que o navio não ia concluir, que o projeto não ia dar certo e que ele não ia poder, esse navio, navegar até a cidade de Tarsis. E assim o projeto faliu, o projeto não concluiu, porque ele não se apegou a Deus neste momento. O mesmo rei Josafá, que na hora do aperto, na hora do medo, da dificuldade, se apegou com Deus Todo-Poderoso, mas na hora que ele estava rico, na hora que ele estava bem, que ele estava com dinheiro, ele não lembrou de consultar a Deus, ele não lembrou de se apegar com Deus, ele só lembrou dos seus próximos, das pessoas da terra, dos seus amigos, ele lembrou de pessoas que tinham dinheiro para lhe ajudar neste momento. E aqui a nossa reflexão é essa, é que nós devemos se abraçar aos pés de Deus, aos pés de Jesus, a todos os momentos, quando nós estiver passando por prova, por dificuldade, por luta, ou quando nós estiver passando também por uma bonança, por vidas boas, por riquezas, por tudo que seja que a gente estiver passando de bem, a gente deve lembrar que existe um Deus no céu Todo-Poderoso e devemos viver sempre em comunhão com Deus e devemos sempre estar perto de Deus. Não podemos desprezar o nosso Deus por pessoas, por amigos, por qualquer pessoa que seja. Podemos ter amigos sim na terra, mas primeiro lugar é nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é aquele que faz o que ninguém pode fazer. O nosso Deus é aquele que tem o poder de fazer o impossível acontecer. O nosso Deus é aquele misericordioso, que ele ama, que ele protege aqueles que que ama Ele também, aqueles que busca Ele, Ele achará. Glória a Jesus. Eu aprendo nesta mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, que nosso Deus, Ele é tudo na nossa vida. Agora a gente sem Deus, a gente não é nada. A gente pode ter até muitos dinheiro, mas se nós não tiver a presença de Deus, se nós não consultar a Deus as nossas vidas, nós não vamos para lugar nenhum, nós não vamos prosseguir com nada, porque o rei Josafá aqui tinha muito dinheiro, pois para se fazer um navio precisa de ter dinheiro. Ninguém faz um navio sem ter dinheiro. O rei Josafá tinha o dinheiro, mas ele não tinha a presença de Deus naquele momento. Ele não buscou Deus, ele não consultou Deus, e aqui Deus agiu, e Deus disse que o projeto dele não ia dar certo. Então, para que o meu e o seu projeto dê certo, para que nós possamos continuar com paz, com felicidade, com alegria, que nós possamos botar Deus em nossas vidas, que nós possamos botar Deus na frente de tudo, que nós possamos orar a Deus sempre, jejuar a Deus, glória a Jesus, que nós possamos sempre estar perto de Deus e nós não andamos, aleluia, por conta que nós estamos bem, que nós estamos tudo de paz, tudo tranquilo, nós não deixamos Deus de lado, nós possamos lembrar sempre que existe um Deus, que é o Pai, que é o Criador de todas as coisas, que Deus possa vir nos abençoar, que Deus possa vir agir a nosso favor. E aqui eu quero agradecer no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus cuide de cada um de nós. Deus abençoe a você que estiver vendo este vídeo. Deus ajuda que todas as suas lutas, todos os seus projetos, os seus sonhos possam ser concluídos, que nada vai ficar pelo meio do caminho, mas tudo que tiver na sua mente, se for da vontade de Deus, que possa ser concluído em nome de Jesus Cristo. Amém.